Será que um jantar pode abalar um relacionamento? E antes que você ache que eu estou falando do filme O Drama, não estou. Porque, na verdade, esse jantar não abalou somente um relacionamento, abalou dois. E o que foi necessário para que esses relacionamentos fossem abalados foi basicamente o convite. Então, é sobre esse filme que eu quero falar hoje. Talvez o melhor filme de 2026 e talvez um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Porque é um filme com muitas camadas. E eu vou começar esse vídeo falando de coisas gerais do filme e depois eu vou entrar nos spoilers, tá? Então quando eu for entrar nos spoilers eu aviso vocês. Mas primeiro de tudo, eu amei o filme, principalmente porque eu, como terapeuta sexual e sexólogo, esse filme fala de relacionamentos e fala de sexualidade e fala de muita coisa maravilhosa que eu amei. E O Convite é o tipo de filme que eu amo porque ele traz uma mensagem, ele faz a gente refletir sobre, e ele faz a gente rir, e tem pontos profundos, e tem pontos polêmicos, e eu amei, eu simplesmente amei. Eu amei que o filme tem uma apresentação, uma introdução, sabe igual o Diabo Veste Prada, que tem aquela cena de abertura? O filme tem isso, e eu amo filmes com cenas de abertura. Não são muito encontrados agora, né? Atualmente os filmes de hoje não tem mais cenas de abertura. Não igual o Diabo Veste Prada tem, não igual o Convite tem. Mas me remeteu a essa saudadezinha, sabe? De filmes lá de 2010, que traziam esse negócio, essa abertura. Eu amei, eu simplesmente amei. E daí, bem, eu tô olhando pro lado para ver as minhas anotações, porque eu tenho medo de perder algum ponto importante do filme. Eu amei a fotografia do filme, eu amei a edição do filme, a forma como ele retrata às vezes, porque é um convite, né? Então, são dois casais tendo um jantar, como eu já disse para vocês, né? Será que abalou os dois relacionamentos esse jantar? Pois é. E o filme, ele é maravilhoso, como eu estava dizendo, por causa da fotografia, por causa da trilha sonora. A trilha sonora, ela consegue dar um tom de comédia quando precisa ser comédia, dar um tom de suspense quando precisa trazer ali um suspense, embora tenha algumas cenas que eu acho que não precisariam ter sido suspense, tá? Porque fiquei ali com ansiedade. Algumas cenas eu acho que não precisava de uma trilha sonora de suspense. Tinha cenas do filme que não tinha trilha sonora alguma. E eu amei isso, porque ficou aquele silêncio gostoso e fundamental pro filme. Nossa, como eu amei isso. E, como eu disse, eu amei a fotografia e a edição do filme, porque teve vezes que mostrava, era uma conversa entre quatro pessoas, então às vezes mostrava, ia de um rosto para o outro, e depois focava nos casais, e depois focava nos quatro. Eu simplesmente amei isso. Simplesmente amei. Agora, vamos começar os pontos ali dos spoilers, tá? Então, se você ainda não assistiu e não quer ter spoiler, pausa o vídeo, salva para assistir mais tarde, daí depois você volta, tá? Mas vamos lá, ó. O filme fala de dois casais, o Joe e a Andrea. Andrea não, a... não vou lembrar o nome dela. Mas o professor de música e a mulher do apartamento, que ela não tem uma ocupação, e também da Pina com o Rock, tá? E daí o que acontece? O Joe chega em casa, né, do trabalho, que ele é professor de música, e ele já chega reclamando, nem dá oi pra esposa, a esposa também não dá oi pra ele, ninguém se pergunta como é que tá, e isso já demonstra muita coisa. Porque demonstra que nesse relacionamento as coisas não vão bem. E isso é muito interessante, porque por uma simples cena dele chegando e ele já reclamando e etc, e ela também não perguntando como é que ele tava e etc, já demonstra que, tipo, um não tá mais interessado no outro, né?
E eu entendo que algumas vezes isso pode acontecer em relacionamentos, principalmente relacionamentos a longo prazo, né? Relacionamentos de longa data. E eu não sei se fala exatamente quanto tempo eles estão juntos. Deve falar, mas eu não lembro de cabeça. Mas ele já tem uma filha, então. E é uma filha ali com 6 anos, se eu não me engano. Então, é uma filha ali, mas. No mínimo, eles têm ali 6 anos juntos. Então, já é um relacionamento de longa data. E é muito interessante porque quando eles começam a brigar, logo no começo do filme, ela fala assim, viu? Para um minuto, sai de casa, volta, e daí vamos tentar dar um reset, vamos tentar resetar o negócio aqui. E é muito interessante porque é algo que a gente pode fazer na nossa vida. Então, ao invés de chegar em casa e já trazer os problemas, etc., você tentar, sei lá, dar uns minutinhos. A outra pessoa pode te entender também. Então, ó, chega em casa, sabe, respira um pouco, vai tomar um banho, depois a gente conversa sobre as coisas. Tem dias que a gente realmente não tá pra falar, tem dias que a gente só quer, sabe, desopilar um pouquinho. E depois realmente chegar em casa. Eu já vi um vídeo até da monja Coen, não sei como é que fala, mas que ela fala, viu, qualquer coisa respira um pouquinho antes de chegar em casa, pra você não trazer os problemas da rua pra dentro de casa. E eu acho isso muito interessante. E daí, ela também já começa a brigar, falar que ele esqueceu o vinho, e daí ele fala, por que do vinho? Ah, é porque os nossos vizinhos vão jantar com a gente, e os vizinhos são os vizinhos de cima. E daí ele, mas eu não gosto dos vizinhos de cima, eles transam super alto, e eu preciso falar umas coisas pra ele, ai que bom que eles vão vir. E ela assim, não se atreva, porque é pra gente conhecer pessoas novas, porque a gente não tem amigos. E esse é outro ponto do vídeo que me pegou, porque adultos, é difícil alguns adultos fazerem amigos. Ainda mais que muitos adultos não têm hobbies, não saem de casa, têm uma vida mais trabalho, casa, casa, trabalho. E isso é muito difícil. Vida social nos adultos, isso é muito difícil. Na adolescência e infância é mais fácil, porque a gente está indo na escola, então a gente é obrigado a conviver com outras pessoas, ou a gente está indo em aulas de natação, futebol e etc. E a gente faz mais amigos lá também. Então, a gente está convivendo com outras pessoas. Já nos adultos, não. Muitos adultos trabalham em casa, então não tem uma rede social ali, né, para conversar e etc. Então, às vezes não é nem de casa para o trabalho, trabalho para casa. Às vezes é de casa para casa mesmo, porque você trabalha no home office. E isso é muito interessante para a gente conversar, porque como que tá a sua vida social? Coisas para a gente pensar sobre isso, tá? Só que daí eu vou encurtar muitas coisas, porque assim, o jantar, os vizinhos chegam e escutam a briga e falam, olha, estamos vendo que vocês estão brigando aqui, vocês não querem que a gente volte em outro momento? Daí eles, não estamos brigando. E daí eles ficam, olha, a gente escutou vocês. E é interessante porque a gente acha que a gente tá sozinho, e a gente tá sozinho, né? A gente tá dentro da nossa casa, mas a gente acha que ninguém tá ouvindo, e as pessoas estão ouvindo. Então, isso é muito curioso, como principalmente para quem tem vizinho, que é, sei lá, 90% das pessoas. Porque eu, por exemplo, eu moro na zona rural, então eu não tenho vizinhos. Mas para quem tem, às vezes a gente escuta. E às vezes é até bom escutar. Porque daí você pode salvar uma vida, assim, né? Alguém tá pedindo socorro, você vai lá acudir alguém passando mal, etc. Então, às vezes é até bom que escutem, né? Às vezes não. A grande maioria das vezes não. Mas às vezes é. Mas daí, o jantar, resumindo a conversa aqui, né? Caso você tenha assistido, ou caso você não tenha, mas o jantar é um fiasco. Eles começam a brigar e para tentar resolver a situação, os convidados, né, os vizinhos de cima, eles falam: olha, a gente veio aqui fazer um convite para vocês, porque eu sei que vocês ficam escutando a gente transar, né, altas horas da madrugada e etc, e isso atrapalha vocês, mas deixa a gente explicar o que está acontecendo, é que a gente faz festas sexuais, e, e a gente gostaria de convidar, né, de fazer o convite, que é o nome do filme,
para vocês, para que a gente fizesse alguma coisa mais 4 também. E daí, o Joe e a Angela, porque acabei de achar o nome dela aqui nas minhas anotações, eles ficaram interessados. E daí, o Rock e a Pina falam, olha, existem várias formas da gente fazer isso. A gente pode assistir vocês, só que como o relacionamento deles está horrível, eles falam assim, não queremos. Ou a gente pode participar nós 4, ou a gente pode trocar os casais. E eles ficaram interessados nessa ideia. Só que não dá certo. Até dá. Só que daí o Joe se machuca. O marido que reclama de tudo e etc. se machuca. E a esposa... E daí todo mundo tem que parar as atividades, né? Porque ele se machucou e precisava ser acudido. E daí a esposa começa a despejar tudo nele. Olha, claro que você teve que estragar o momento, claro que as suas costas doem, e eu não aguento mais isso. E eles finalmente começam a falar do relacionamento. Só que diferente de falar sozinhos na casa, eles estão falando na frente da Pina. Ou do outro casal, né? Mas principalmente da Pina, que é uma terapeuta, que é uma psicóloga. E, além disso, ela é sexóloga também. E daí ela começa a ajeitar a situação e fazer eles se entenderem. E eles começaram a falar do elefante rosa na sala. Rosa, branco, não lembro a cor do elefante agora. Mas eles começam a falar do assunto, que é o relacionamento deles. E ela usa algumas ferramentas muito interessantes, por sinal, que é, tá, como que vocês se conheceram? O que vocês gostavam de fazer lá atrás? Para trazer, olha, o que foi perdido de lá para cá? Porque hoje vocês estão miseráveis, palavras da Pina, e antigamente vocês estavam bem. O que antigamente tinha, que hoje não tem mais, e que hoje está fazendo vocês serem miseráveis? Eles comentam que era sexo, eles comentam que... o marido, o Joe, começa a falar com a Angela, que ele fala, olha, eu tenho um trabalho, só que eu não sei o que você fica fazendo aqui dentro de casa. E sendo bem sincero, não dá para entender o que ela fica fazendo. Não dá para. Ela fala que ela estudou artes na faculdade, que eu não lembro qual é a outra ocupação dela, talvez seja alguma coisa. Bem, eu não lembro, mas que ela não trabalha, ela fica em casa. E o marido não sabe o que ela fica fazendo. Então talvez ela já esteja num processo ali depressivo. E ele aparentemente também está. Porque ele tá desgostoso do trabalho, ele tá desgostoso do relacionamento, eles só brigam, então tem alguma coisa ali acontecendo. E a Pina, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, olha, por que vocês ficam nesse relacionamento? E os dois falam, por causa da nossa filha. Ela, que interessante. Então, vocês preferem ficar infelizes dentro de um relacionamento, juntos, do que os dois felizes separados. E vocês acham que isso faz bem para sua filha? Vocês acham que ela não percebe? E isso é uma coisa muito interessante porque a geração dos meus pais muitas vezes ficou junta. Bem, primeiro por causa do grande preconceito que tinha em relação ao divórcio naquela época. Segundo, porque eles acreditavam que isso seria melhor para os filhos. E hoje a gente já sabe que não é. Os pais separados, mais felizes, são bem melhores do que os pais juntos, infelizes, fazendo a vida de todo mundo um inferno. E isso é muito interessante. Uma outra coisa que me marcou bastante foi que o Joe, quando eles recebem o convite ali para a festa sexual, o Joe fica, tá, vocês dois querem transar com a minha esposa e comigo? Comigo. O que mostra uma grande insegurança da parte dele. Tipo, como é que vocês querem... Vocês têm certeza que é comigo? Vocês têm, assim, certeza? Isso mostra que mesmo ele, todo barulhento e todo... Vou brigar com tudo e sou o dono dessa porra toda, ele é extremamente inseguro. Isso é muito interessante mesmo. Uma outra coisa muito interessante, e que causou uma das brigas dentro do jantar, é que o Rock e a Pina, os vizinhos de cima,
Falaram que a Ângela gosta de ficar se mostrando nua, caminhando pela casa e se insinuando para o Rock, para o vizinho de cima. E o marido dela não gostou nada dessa história. Como assim você gosta de ficar andando pelada, se mostrando pro vizinho? Como assim? Como assim? O que você tá fazendo? O que você tá... O que você tá pensando? E daí ela fala, olha, é que a gente não tá bem e a gente não transa, eu quero me sentir desejada de alguma forma. Para alguns isso seria uma traição, para outros não. Mas que a gente, né, é uma prática ali exibicionista. Estou me mostrando para vocês, sei que estou sendo observada e faço isso todos os dias. Então, gente, isso é muito curioso porque não é uma traição diretamente, mas pode ser considerada uma traição indiretamente. Estou me mostrando para outras pessoas. Então, olha como a gente consegue pensar também em acordos de relacionamento. Que tipo de acordos vocês têm? Será que olhar para outra pessoa já é traição? Será que se masturbar pensando em outras pessoas é traição? Será que se mostrar pelado é traição? Porque se mostrar pelado, assim, andando pela casa para os vizinhos é uma coisa. Tirando foto e mandando para outras pessoas ou postando em algum lugar é outra. Mas às vezes pode ser considerada a mesma coisa. É traição, ponto. Então, a gente consegue falar sobre acordos e sobre traição também dentro de relacionamentos, né? E isso é muito interessante. E daí chega no final do filme e depois deles entenderem, né, brigarem, etc., e eles entenderem que eles não são felizes juntos, que talvez seja melhor separar. A Pina, que estava ali como terapeuta do casal, ela fala duas frases muito interessantes. Uma legal e a outra que eu achei assim cagada. A primeira é, olha, quando a gente está tendo problemas na vida, a gente pode se relacionar com as pessoas. Só que a gente tem chances de encontrar relacionamentos na vida e a gente pode começar relacionamentos com novas pessoas, quer dizer, entrar em um relacionamento com uma nova pessoa, ou a gente pode começar novos relacionamentos com a mesma pessoa, quer dizer, mudar o relacionamento que a gente tá para melhorar ele. Então, é começar um novo relacionamento com aquela mesma pessoa. Essa frase eu achei maravilhosa, maravilhosa. Só que ela seguiu assim com uma outra frase que foi que ela acha que o relacionamento deles acabou. E o terapeuta não faz isso. O terapeuta ele não fala a opinião dele sobre as coisas. Ele até pode falar, mas em outros momentos. Mas o terapeuta não tem esse papel de falar, olha, o que você deve ou não fazer. Olha, é que eu acho que o relacionamento de vocês já deu o que tinha que dar, já acabou. Não. O papel do terapeuta é fazer você enxergar e você decidir se acabou ou não. Porque mesmo assim acabado, você pode decidir continuar para tentar mudar. E tá tudo certo, faz parte da terapia. Mas é interessante que a Pina sabia disso porque ela falou, olha, mas eu não sou a terapeuta de vocês. Se você não é, por que você estava nesse papel? E se você não é a terapeuta deles, por que você, além de tentar ajudar como uma terapeuta, no final você mudou a sua tática? E daí a gente pode pensar, porque ela realmente não estava ali no papel de terapeuta, ela quis ser, mas não era papel dela ali ser terapeuta. Mas uma coisa que eu acho curiosa, que a gente pode pensar é, por que ela tentou então separar eles? Por que ela tentou falar, olha, o relacionamento de vocês acabou? E a gente pode pensar isso. Porque uma pessoa de fora pode falar assim, olha, eu acho que o relacionamento de vocês já acabou. E ela pode falar isso para ficar com uma das pessoas desse relacionamento, porque ela tá afim. Então ela tem um objetivo pessoal em fazer o casal se separar. Não sei se a Pina tinha esse objetivo, mas que ela tentou ser terapeuta e depois deu uma recomendação ali que, ó, não acho que é legal vocês ficarem juntos.
Poxa, você tava no papel de terapeuta e daí você vai lá e caga com esse papel, sabe? Uma fala extremamente infeliz, mas que infelizmente pode acontecer. Muitas vezes acontece. E isso é muito triste, tá? E daí eu falei no começo do vídeo que 2 relacionamentos foram afetados com esse convite, com esse jantar, porque a Pina e o Rock também são abalados uma hora. Durante uma das brigas, o Rock tenta corrigir ela, porque o inglês dela não é tão bom assim, mas porque ela tem uma origem latina, né? Uma origem espanhola, se eu não me engano, que é a Penélope Cruz. Se eu não me engano, ela é espanhola, mas eu não sei qual a nacionalidade da personagem Pina, que ela está interpretando. Mas daí eles começam a brigar. Então, o relacionamento da Pina com o Rock, que o filme inteiro passou como maravilhoso, incrível e etc., chegou nesse momento e mostrou que não. Que eles têm as suas fragilidades também. Então, isso foi incrível, porque a gente passa o filme inteiro vendo que o relacionamento da Angela com o Joe tava ruim, todo cagado, e o da Pina tava maravilhoso, mas daí a gente viu que todos os relacionamentos passam por problemas. E o mais curioso é, no final do filme, a Pina e o Rock vão embora, né? Porque em algum momento eles tinham que ir embora. E daí eles foram embora, e a impressão que dá é que, ó, eles estão indo brigados. E a Angela mostra, né, a sequência do que aconteceu com a Angela e com o Joe. Porque eles até falam, olha, eu vou dormir aqui no escritório, tá? Você dorme no quarto. Tipo, já começamos com o processo de separação. E daí ele tá lá no escritório e ele começa a tocar, porque ele é professor de música, e ele começa a tocar. Coisa que ele não estava fazendo, porque ele só estava afastado dos instrumentos. E a Angela, a mulher dele, fala isso para ele em uma das brigas. Olha, você é um professor de música que você não toca mais no violão, você não toca mais no piano, você tá afastado, você desistiu de tudo. Você desistiu do relacionamento, da carreira, da música, dos instrumentos, de você se desistiu de tudo. E daí chega no final e ele começa a tocar. Quer dizer, ó, tô me reconectando aqui. E ela chega e começa a tocar com ele. No sentido de, você tá se reconectando, eu vou me reconectar também, e a gente vai fazer dar certo. Tanto que a última cena é ela meio que abraçando ele, se encostando nele, e eles tocando. É uma cena linda, eu amei essa cena. Mostrando que, ó, o relacionamento que tava cagado, dá pra arrumar, mas o relacionamento perfeito, que era o da Pina com o Rock, é cagado. Então talvez a Pina queira separar eles para falar que, ó, eu tô cagada aqui no meu relacionamento e eu gostaria de sair. Então, vocês estão tendo a oportunidade de sair, saiam. Porque eu talvez não vou conseguir fazer isso agora. Então, olha como ela joga os problemas dela em cima do outro casal, tá? Que é algo que pode acontecer na terapia, tá? O terapeuta pode jogar os problemas dele nos pacientes, no paciente. E é muito importante que ele não o faça, né? Porque afinal ele tá ali para resolver os problemas do paciente. Mas eu achei incrivelmente lindo essa mensagem. O casal que a gente passa o filme inteiro achando que tá perfeito, não tá, muito pelo contrário. E o casal todo cagado é aquele que tem a possibilidade de melhorar. Porque a gente tá vendo que tá ruim. A gente só precisa ir lá e começar a trabalhar, começar a falar sobre esses problemas. E daí, uma oportunidade onde o relacionamento tá cagado. Vamos tentar apimentar esse relacionamento? Vamos tentar fazer coisas novas? Talvez não seja uma boa oportunidade. Talvez primeiro o que a gente precisa fazer é melhorar esse relacionamento e depois a gente vê se precisa apimentar essa relação. Mas só da gente falar apimentar a relação, eu já sou contra porque o relacionamento não é um acarajé, que você só taca pimenta dentro e tá ótimo. Não. Relacionamento precisa ser trabalhado. E não é comprando uma lingerie ou fazendo peripécias sexuais que isso vai melhorar. Pode ser que ajude para alguns, mas sendo bem sincero, para a grande maioria, não. A gente precisa melhorar outras coisas. Comunicação, intimidade, falar sobre os problemas. Coisa que eles não estavam conseguindo fazer, eles só brigavam.
Eles precisavam chegar e falar claramente sobre o elefante que estava ali na sala. E é sobre isso esse filme. E sobre várias outras coisas, né? Como eu disse, será que é traição? Será que não é? Sobre também parafilia, né? Exibicionismo, ficar andando pela casa pelado, se mostrando para as outras pessoas. Então, tem muita coisa pra gente falar nesse filme. E é por isso que eu amei. Então, recomendo que vocês assistam O Convite. Tô ganhando 0 dinheiros para falar desse filme. É porque eu realmente amei. E é um filme que fala sobre sexualidade e ele passa mensagens. E eu simplesmente amei. Eu espero que vocês amem também. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo, o que você achou do filme. E se você não assistiu, comenta aqui também para falar o que você está esperando agora desse filme. E depois que você assistir, comenta aqui para falar o que você achou. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.